Podemos. Boa noite a todos, todas e todos. Espero que estejam todos bem. Prazer mais uma vez estar nessa noite quente aqui com vocês. E recebendo mais uma vez a Bruna aqui com a gente. Prazerzaço continuar aqui esse laboratório com ela. E mais uma vez, sem mais delongas aí, passo a bola para você, Bruna, e o que precisar, a gente está aqui à disposição. Só fazendo minha audiodescrição, sou um homem preto não retinto, cabelo black, sobrancelha grossa, barba, lábios finos, estou com uma camiseta cinza. Na sala da minha casa, uma parede amarela claro, com detalhe amarelo no teto. E na parede está pregado um espelho e um disco de vinil. Mais uma vez, eu vou pedir para que durante as falas vocês façam a audiodescrição. Uma ótima aula a todos. Boa noite, pessoal. O Matheus quer deixar a gente com inveja dessa noite quente aqui em São Paulo. Tá mais uma noite fria, tá? Só para você saber aqui, não tem nada de noite quente. Bom, eu sou uma mulher branca, eu tô usando um óculos de armação meio vinho, eu tô com os cabelos presos, eu tô levemente maquiada, que eu tava hoje tirando umas fotos pro trabalho, tô com fone de ouvido, sentada atrás de mim. Hoje tem um cenário um pouco diferente das outras aulas, eu tenho uma estante de livros, uma cortina vermelha e uma poltrona preta aparecendo. Bom, gente, boa noite. Obrigada aí por quem perguntou da minha gatinha. Como eu falei aí, ela já está melhor, foi aí um caso de a ver com humanos mesmo, humanos intolerantes, mas tudo bem, sigamos. E eu queria saber de vocês, como vocês estão, como vocês passaram da última aula. Se alguém quiser falar alguma coisa, seguindo o exemplo da última aula, vocês podem falar agora, se quiserem, porque eu imagino, a gente não teve esse tempo, né, para conversar. Quando eu falei sobre a questão da cultura surda, eu imagino aí que tem aberto algumas ideias, né, que tem aberto algumas coisas para vocês, porque esse tema, para mim, ele foi assim quando eu descobri. Descobri sobre o universo surdo na faculdade, e na época foi uma coisa, nossa, eu não acredito que é tudo isso. Então, eu queria saber, se vocês não quiserem falar, coloquem pelo menos nos comentários, que eu queria saber se surtiu algum efeito em vocês, se vocês repensaram, né, algumas coisas que vocês fazem no dia a dia de vocês. E também esse lance dos influencers, né, se vocês conseguiram aí descobrir alguma coisa sobre o Léo Castilho, pessoas ali que eu citei na última aula, e aí é legal vocês seguirem, tá? A pessoa que trabalha comigo, até pegar aqui o Instagram dela, também é legal de vocês seguirem. Ela é uma pessoa, ela é uma atriz surda, e ela faz uns trabalhos muito legais, tanto na comunidade surda, como na questão da educação. Então também, deixa eu só pegar aqui que o nome dela, ela tá como Lili, com 2 L's e Y. Eu vou até colocar aqui, Lili Gomes Oficial. Mas aí depois, se vocês quiserem também outros nomes, né, a gente vai falando um pouco sobre isso, se vocês tiverem interesse, mas é legal vocês procurarem essas pessoas que eu mencionei aqui, para vocês saberem um pouquinho sobre o dia a dia deles, e entender também um pouquinho mais dessa comunidade. Como eu disse para vocês, o que eu passei para vocês foi um olhar quase assim acadêmico, né, bem teórico sobre o assunto, que eu acho que já ajuda bastante a gente ter essa introdução, mas também seguir essas pessoas. Aí isso de fato é inclusão, isso de fato faz a gente aprender sobre isso. Bom, queria dar esse espaço aí. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém teve alguma descoberta? Quer mencionar alguma coisa sobre as aulas, sobre as informações da aula passada? Fale agora o cálice para sempre. Então é isso. Eu gostaria de falar, pode? Claro, pode falar. Bom, boa noite. Boa noite. Sou Cristianelli,
Eu tenho cabelo anelado, estou com uma blusa azul com alguns detalhes, sou negra. No meu fundo está uma parede amarela com o detalhe de um quadro aparecendo. Eu trabalho com jovens empreendedores e do ensino fundamental e médio. E relacionado ao tema do nosso último encontro, eu trabalho com arte, com empreendedorismo, com geografia e história, e a gente pode colocar tudo em prática, por coincidência, porque os meus jovens estão criando uma empresa simulada e a empresa é de acessibilidade. E eles Nossa, que legal. Sim, eles jamais tinham pensado em algumas coisas que foram apontadas, como, por exemplo, no caso de um contrato com um funcionário surdo, né, ter tudo descrito da linguagem de Libras, eles jamais tinham pensado, eles pensaram que a acessibilidade era só cadeira de rodas ou uma própria muleta. Aí a acessibilidade ultrapassa, né? Sim. E dentro da arte mesmo, que nós estávamos trabalhando a técnica da dança, e solicitei que todos fechassem os olhos, né? E que eles trouxessem dentro, coloquei a caixa de som no chão, que eles sentissem a vibração ali, que eles pudessem sentir como. E foi, assim, uma experiência única, eu vou te falar. As emoções que eles expressaram, eles até gritavam de... sabe, do chocante que foi. Aí eles comecei a trabalhar a técnica de eles aprenderem, né, a passar a mensagem através não só de leitura labial, mas também através da entonação vocal, e foi muito bacana. Então, eu acho assim, que esse laboratório só tem a somar, tá? E Que obrigada legal. pela oportunidade do trabalho. Que bom. Isso é um retorno muito legal, né? Quando vocês conseguem aplicar e trazem, assim, para uma coisa que você vivenciou essa semana e você já pôde multiplicar, já pôde falar para os seus alunos essa história de que acessibilidade é rampa. A gente fala que é um dos maiores mitos que a gente quebra, assim, logo que a gente começa a falar. Até porque quando você vai falar com qualquer arquiteto, né, a gente tem um pessoal da construção civil que tem uma ideia assim de acessibilidade, que até eles também, né, eles que constroem, eles que fazem, que são responsáveis, eles também têm uma ideia bem fechada do que é acessibilidade. Então a gente tem que realmente propagar esse tipo de informação, que a comunicação é tudo, né, gente? Às vezes uma comunicação, ela constrói mais relações, assim, resolve mais problemas do que uma rampa que você poderia gastar horrores nela. Mas é isso, obrigada pelo seu depoimento, Cristianelli. Bom, gente, eu vou começar então aqui a projetar, vou explicar um pouquinho o que eu estou pensando em fazer hoje, tá? Só para explicar a Não dinâmica estou do ouvindo, dia. professora. Não está ouvindo? Vocês não estão ouvindo? Ninguém está ouvindo? Ah, estão É ouvindo. possível ouvir, sim. Sim. Dá uma verificada aí no teu volume. Deu certo, professora. Deu certo Deu agora. certo? Desculpa. Tá bom. Imagina, que isso. Então, eu vou explicar um pouquinho da dinâmica de hoje. Eu vou falar sobre os recursos de acessibilidade que eu usei no meu livro e para falar um pouco sobre como nós podemos fazer os nossos recursos de acessibilidade, como os recursos de acessibilidade podem ser implantados assim de uma forma até um pouco manual, vamos dizer assim, dentro do possível, né? Quem não sabe Libras não vai se aventurar a fazer, né? Tem que ser fluente. E aí a gente faz esse momento assim que eu explico um pouco sobre os recursos, eu falo sobre as maiores possibilidades de recursos. E depois a gente faz um intervalo, a gente divide aí rapidamente em grupos, mais ou menos em 5 pessoas, e eu queria que vocês trocassem uma ideia rápida, assim, rápida, não, a gente dá aí uns 15 minutinhos para vocês trocarem essa ideia, e vocês elejam uma atividade entre vocês, uma atividade pode ser até uma atividade que exista, ou uma atividade que vocês vão criar, e aí vocês pensem possibilidades dentro das coisas que eu vou passar para vocês aqui hoje que possam ser feitas para essas atividades. E aí depois a gente tem um bate-papo sobre isso, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que vocês sentiram na hora de pensar essa atividade. Tudo bem? E aí, mais uma vez,
o chat fica aberto quando vocês tiverem algum questionamento, quiserem perguntar alguma coisa, e também eu vou passando de sala em sala, né? Na verdade, eu vou me ensinar a fazer isso aqui hoje, né? Um pouco da técnica, mas eu vou ver se eu consigo passar de sala em sala para vocês irem me dizendo, assim, quais seriam as dificuldades, quais as impressões. Hoje, gente, por exemplo, eu vou falar um pouco sobre a audiodescrição com vocês, mas o meu objetivo, até pela carga do curso, não é ensinar vocês a fazerem audiodescrição. Vou mostrar algumas que eu fiz, e aí para vocês saberem mais ou menos por onde fazer, sabe? Usar mais ou menos, ter uma clareza maior de onde colocar, onde disponibilizar, tá? Então, não precisem ficar, assim, muito presos a aprender a fazer. É mais para a gente ter esse exercício de destravar mesmo, tá? Pensar, assim, como que eu posso, de repente, trabalhar a acessibilidade dentro do meu projeto sem ter orçamento para isso, tá? Então, vou começar aqui a projetar. Eu preciso ser host. Pessoal, eu não sou host. Eu estou desabilitada, Matheus. Rodrigo, você coloca. Acho que ele colocou já. Colocou? Tá, obrigada. Por nada. Esse livro, A Princesa que Não Sabia as Palavras, eu vou falar sobre ele porque ele é o meu estudo de caso mais completo das coisas que eu já fiz sobre acessibilidade, e ele é uma consolidação da ideia de transpor. Por exemplo, eu fiz essa peça, ele era uma peça, né, e eu fiz esse projeto para que ele fosse uma peça. Essa peça não aconteceu por conta da pandemia, eu comecei a pensar na literatura como uma possibilidade de fazer algo maior, né? Na literatura você tem a possibilidade de pensar mais recursos do que no teatro, enfim. Mas existe também a peça que a gente trabalharia com outra linguagem, e nessa peça, por exemplo, a atriz seria uma atriz surda. É uma atriz surda, né? Eu vou mandar para vocês na hora do intervalo o vídeo da peça, para vocês verem, porque a peça também a gente repensa a questão da posição do intérprete de Libras, dá para a gente conversar um pouco sobre isso no vídeo, que acabou virando vídeo por conta da pandemia. Mas esse livro eu escrevi em 2020, publiquei em 2021 pelo PROAC. Ele conta a história, ele se chama A Princesa que Não Sabia as Palavras, ele conta a história de uma princesa surda, de uma princesa que, na verdade, é uma princesa que não sabe as palavras e recebe a informação de que ela não pode chegar aí ao trono do seu reino, porque ela não sabe as palavras. E ninguém sabe porque ela não sabe as palavras, as pessoas disparam várias frases capacitistas, dizem que ela é diferente. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela tem uma melhor amiga, a melhor amiga diz assim, mas qual é o problema de ser diferente, ser igual mesmo? Ninguém é. E aí ela, em contato com um grupo de teatro, elas descobrem a possibilidade de um lugar. Nesse lugar existe uma magia, algo que, na verdade, o grupo diz a elas que existe um lugar onde todas as pessoas falam. E dá a elas um mapa para que elas viajem até esse lugar. Elas já acham que é uma magia, e ele diz assim, olha, quando faz assim, todas as pessoas falam. E aí elas fazem aí uma jornada, é a jornada da heroína, ela encontra diversas pessoas com deficiência durante esse caminho, elas encontram. Então aí eu falo um pouquinho também sobre uma questão que, por exemplo, a pessoa surda, muitas vezes, ela vive tão à margem da inclusão que ela mesma é desprovida de incluir, porque ela mesma não sabe o que é uma pessoa autista, né? A comunidade das pessoas com deficiência ela é muito diversa, então, e não existe uma informação. Ontem mesmo eu estava falando com a minha amiga surda lá do meu teatro, ela perguntou como eram os autistas, e eu disse para ela, são pessoas, cada autista é de um jeito, né? Não tem uma regra de como são os autistas. Então, as próprias pessoas com deficiência, elas mesmas entendem nesse caminho que elas não conhecem uma infinidade de coisas que elas mesmas praticam, né? Todos nós estamos expostos a isso, né? Então, uma pessoa com deficiência também pode se tornar uma pessoa capacitista.
Enfim, até que elas encontram, né? Não vou dar o spoiler aqui, só estou falando como que é a história, porque isso vai aparecer daqui a pouco no curso, é importante entender. Mas elas encontram, através de um garoto que é um garoto com deficiência, esse tal reino, e descobrem que esse reino não é mágico, né? Esse reino é um reino onde existe inclusão. Então, não é que lá todas as pessoas falam, é que nesse lugar não falar da forma tradicional não é um problema. E aí ela aprende a Libras e volta para o reino dela, onde ela pode se tornar a rainha e instituir aí uma escola real de língua de sinais. Bom, o que aconteceu nesse processo? Essa era uma história que, como artista, eu escrevi essa história e trabalhava nela. Só que a partir do momento que eu estou fazendo um livro, e esse livro tem o protagonismo de uma menina surda, falo sobre outras pessoas com deficiência. Então, eu tive que pensar neste livro em forma e conteúdo. Ele precisava ser um livro de todos, acessível a todas as pessoas, né? Então, aqui, deixa eu ler aqui para vocês, a princesa que não sabia as palavras fala sobre a inclusão, sobre a surdez, mas visita diversas deficiências e usa metáforas que mostram um caminho mais fácil, um caminho mais fácil do que se possa imaginar, está nas atitudes. Para além do tema, a princesa que não sabia as palavras tem 4 recursos de acessibilidade para pessoas surdas e cegas, elaborados e produzidos pela própria autora, tendo inclusive o glossário de sinais. Ele deveria ter 5 recursos de acessibilidade, mas pela impressão e pelo que era possível pagar ali, eu não consegui fazer o contraste. Precisaria de outro papel para quem tem baixa visão. Então, ele atualmente tem 4 recursos. Por que eu coloquei esses 4 recursos com essa setinha para esse QR Code? Essa aqui é a capa do livro, e esse QR Code, que tem aqui dentro a logo do meu instituto, é onde as pessoas encontram esses recursos, alguns desses recursos de acessibilidade. Então, vamos lá. Quais são os pontos que são importantes? E agora eu vou falar sobre esses 3 pontos. Vou falar usando sempre o meu livro como exemplo, como referência, e aí vocês já vão pensando, já sabem o exercício que eu vou propor, já vão pensando coisas que vocês podem fazer. Eu já adianto que, além dos recursos que eu usei aqui no livro, eu vou dando dicas de outros que possam ser usados, porque existem vários recursos. Tem uma ONG, gente, muito famosa, chamada Mais Diferenças. A Mais Diferenças, eu acredito que, em termos de literatura acessível, ela é uma referência no Brasil. Inclusive, eles têm apoio da Secretaria do Estado da Pessoa com Deficiência, então eles produzem livros e distribuem gratuitamente, mas eles têm uma infinidade de recursos que eles já exploraram em livros diferentes. Então, sempre que aparecer aqui, eu vou dando umas pinceladas para vocês saberem que existem outras formas também, tá? Primeiro, vamos falar um pouco sobre o conteúdo. O que eu estou contando aqui para vocês, da Princesa que Não Sabia as Palavras, ele é um livro que fala sobre inclusão. Ele é um livro que conta a história de pessoas com deficiência, numa busca, enfim. Mas, claro que a gente escreve sobre várias coisas, os nossos, levando, por exemplo, para as exposições, a gente aborda vários temas, e não necessariamente a gente tem que ficar abordando o tema relacionado à inclusão. Mas será que dentro desse meu conteúdo artístico mesmo, dentro dessa conversa profunda que eu tenho com o meu leitor, com o meu espectador, com a minha plateia, será que eu, em algum momento, estou reproduzindo o capacitismo? Eu sei que parece... não, mas na arte a gente... Não, na arte a gente erra muito, né? Então, a gente tem que pensar na arte como um grande apoio para uma sociedade mais inclusiva. Mas a gente precisa entender que por trás de todos os eventos, de toda atividade cultural, existem seres em construção, seres humanos em construção, e o capacitismo ainda é muito novo, e as ideias de inclusão de pessoas com deficiência na sociedade ainda não estão devidamente disseminadas. Então, assim, a gente tem que analisar, às vezes a gente pega um texto
que, não, mas Bruna, peguei um Shakespeare, tudo bem, você pegou ali, tem alguma coisa que é super importante, mas tenta ter cuidado com as palavras, tenta ter um cuidado, por exemplo, com, faz alguma adaptação, alguma forma, às vezes, de você expor alguma coisa. Na verdade, você pode achar que você está falando disso com carinho, mas isso não está sendo passado na mensagem. Então, será que eu reproduzo capacitismo, sabe, de alguma forma? Será que aquilo que está dentro daquele conteúdo não prega alguma coisa que não vai ser legal para a pessoa que está ouvindo? Eu acho que isso acontece bastante quando a gente vai falar sobre saúde mental, que é um tema super importante e é um tema que está muito abordado na arte de várias formas diferentes. Então, a gente sabe que a questão da saúde mental, ela é, inclusive, muito sedutora para a gente produzir sobre isso. Isso eu estou falando de artistas mesmo, né? Para a gente entender a profundidade da mente humana, mas é legal a gente ter esse lugar de cuidado, de respeito, de falar sobre artistas. De repente, eu fui agora no Itaú Cultural aqui em São Paulo, teve a exposição do Bispo do Rosário, e é uma exposição que é muito legal, porque fala muito sobre esse universo da loucura em tudo que a gente vê, mas fala de um jeito super respeitoso, de um jeito admirável. Então, é importante entender como que a gente está fazendo isso. Colabora para a inclusão? Então, assim, às vezes o objetivo daquele espetáculo, daquele seminário, daquela exposição não era a inclusão, mas eu acho que a gente precisa sempre entender nosso papel. Então, se eu posso, de alguma forma, colaborar para a inclusão, se eu posso, de alguma forma, fazer com que vozes aquelas polifonias, né, que é da literatura, desse tipo de conceito, que é aquelas vozes que a gente coloca para questionar o leitor, se eu puder fazer com que as pessoas pensem melhor, sabe? E eu acho que tem um estigma muito grande de pessoas que dizem que isso pode, de repente, atrapalhar o trabalho, né? A gente vai falar sobre forma, daqui a pouco eu vou citar alguns exemplos que são mais famosos, mas eu acho que a gente não precisa ser, porque vai cair no clichê, não precisa cair no clichê, acho que a gente consegue pensar isso de uma forma legal, e eu acho que só da gente sempre se perguntar se está colaborando com a inclusão, talvez já seja um alerta ali. Se reproduz o capacitismo também, né? Sejam alertas ali que acendam. E se ele dialoga com a acessibilidade, então não adianta nada eu falar sobre eu ter recursos de acessibilidade e ele, por exemplo, ser super difícil, sabe, de ler, se ele exclui pessoas, se o meu conteúdo em si é excludente. Claro que a gente vai ter aí umas questões, por exemplo, sociais, que aí eu acho que entra em outros vieses, mas que são importantes também de serem pensados, que é a questão, por exemplo, a música erudita, ela não é nada acessível, ela não colabora com a acessibilidade de forma geral, então ela não vai colaborar com a inclusão de pessoas com deficiência. Mas eu acho que esse exercício vale para a gente pensar quando a gente estiver pensando conteúdo. Eu acho que o conteúdo, ele passa por diversas camadas, né? Tem aquele conteúdo básico que é do artista, que está ali pensando aquela obra, mas acho que quando você é curador também de uma exposição ou de um festival, você consegue também pensar sobre isso. Falei agora dos festivais, eu não tinha nem pensado. E, assim, conteúdo, por exemplo, quem trabalha com política pública, os festivais, shows, as programações, será que o conteúdo, ele está trabalhando para acessibilidade, ele está dialogando para acessibilidade? Às vezes eu posso ter o meu desprendimento daquela obra, ela não significa nada para mim, mas ela significa para aquilo que eu estou fazendo, para o que eu estou atuando ali naquele momento. Eu estou à frente ali de um projeto na secretaria da minha cidade, então pensar se aquilo dialoga com acessibilidade vai fazer muito sentido. Acho que só de ligar o sinal de alerta já ajuda bastante. E a linguagem, né? Aí nossa, agora a Cristianelli falou sobre a questão do exercício que ela passou para os alunos dela, e eu acho que é muito isso. Eu acho que no meu trabalho, faço bastante isso, lá no Ciclistas. A gente tem feito, né, porque o processo é sobre isso, mas é uma pergunta interessante. Ele é possível entender por mais de um sentido? Às vezes a gente está tão preso numa criação e
e a gente, né, acha que isso tá sendo evidente, mas como eu falei com vocês na primeira aula, a questão dos sentidos, não dá para a gente generalizar, porque existem visões e baixas visões e perdas de visões em inúmeras camadas. Então, será que se eu apostar... Claro que tem uma vertente aí de criação artística que eu não quero entrar, não quero invadir, mas será que eu posso pensar que pessoas possam sentir, possam fazer parte daquilo que eu estou fazendo por mais de um sentido? A gente tem, por exemplo, casos de coisas que são extremamente visuais. Discute-se, por exemplo, a questão da audiodescrição com espetáculos de dança. Eu já vi muita gente falando popularmente, às vezes o pessoal acaba escapando, mas por que um cego iria no espetáculo de dança? Eu acho que o que leva um cego aí no espetáculo de dança é sempre a pergunta que você não deve se fazer. A pergunta que você deve fazer é por que não ele não iria. Então, se ele quer vir a esse espetáculo de dança, ele tem uma vida social, ele pode, de repente, querer, sim, através de uma audiodescrição, ter contato com uma arte do corpo, entender melhor. Existem audiodescritores muito bons na área da dança. Então, olha que bacana se eu puder oferecer uma coisa que é completamente visual, mas eu puder fazer uma tradução daquilo para uma pessoa com deficiência visual. Então, eu vou estar abrindo não só o espaço, mas me abrindo artisticamente para os sentidos. Teve uma experiência que eu tive com uma peça que eu trabalhei aqui, que era uma peça de teatro de circo, era uma trupe de circo mambembe, era uma peça de teatro e tinham figurinos mambembes. E a gente fez um trabalho que eu contei para vocês, acho que na primeira aula, do Ver com Palavras, que a gente fez audiodescrição. E foi muito legal, a Ver com Palavras comprou isso de uma forma muito feliz, porque é o tipo de espetáculo que existe uma grande defasagem de audiodescrição nesse tipo de espetáculo, por ser espetáculo de rua e por ter por ser extremamente, o circo ele é extremamente visual, o circo ele é muito pautado na visualidade. Então, poder traduzir essa maquiagem circense, essa roupa, esse tecido, essa série de informações que não estão ali à toa, que foram pensadas. No final, por exemplo, quando você viu o cinema, quando a gente fez esse encontro com as pessoas cegas, elas foram até o palco, e aí elas tocaram na gente, e aí foi dito assim, olha, esse é tal personagem, e eles tocavam na gente. Olha, essa é tal parte do cenário, que tinha lá uma lua que era importante, essa aqui é a lua, isso é importante. Eles tocaram, né, em tudo isso. Então, foi muito, muito legal, porque eu tenho certeza que é o tipo de informação que oferece um universo, né, porque vai fazer com que eles reflitam. Talvez eles vão agora assistir uma peça e eles possam ter referência, todo mundo tem direito a ter referência, e a construir a sua identidade visual ali, que era o que eles queriam na época. A Miriam quer falar alguma coisa, Miriam? Boa noite, Bruna. Quero sim uma pergunta em relação ao que eu estou lendo no slide. A artista surda fez uma ilustração em libras com as legendas, transcrevendo e resumindo o texto. Isso foi em vídeo ou foi em ilustração? Porque eu nunca vi ilustração em libras, que sempre imaginei a necessidade do movimento com as mãos. Tá, eu já vou chegar aí. Você já quer a cereja do bolo. Não, é que você sabe que eu não estava conseguindo nem te ouvir. Porque você ficou curiosa. Que legal. Mas eu espero, desculpa. Eu vou te explicar, por isso que eu gosto de falar, porque acho que no chat... Não, eu vou explicar isso para vocês e vou mostrar para vocês, porque é bem isso mesmo, é bem para vocês pensarem assim, nossa, eu nunca vi isso, porque é bem isso que você leu, que está escrito aí. E eu já vou te mostrar como isso acontece. Vamos lá, que já vai chegar esse momento. O Carlos tem uma pergunta também. Pode falar, Carlos. Não, é que eu estou acompanhando também no slide, aí você colocou 3 quadros na linguagem, né?
É possível Uhum. entender por mais de um sentido, elaborar uma versão facilitada, e esse último eu não entendi. Você tá uma grafia, só se você dar uma olhadinha, comunico. É apesar, eu coloquei errado uma... Tá bom, agora sim. Gente, eu vou acelerando, né, os slides, e aí eu gerei aí, tá vendo? Isso não foi acessível. Vamos lá, já vou explicar. Então, vamos lá, esse que eu falei sobre a questão dos sentidos. Eu consigo elaborar uma versão facilitada? Isso é super importante. Sempre pode existir uma versão mais fácil de qualquer coisa. Então, se, por exemplo, essa versão que a gente vai ver aqui da Libras é uma versão facilitada, que eu fiz aqui no livro, mas existem outras tantas versões, né? Você pode fazer, a gente tem, por exemplo, muitas pessoas que não conseguem, isso é uma conversa muito interessante que tem se evoluído bastante na área da acessibilidade, que é sobre a linguagem facilitada. E aí fala-se muito sobre as pessoas que, por exemplo, não são plenamente alfabetizadas, ou que não possuem leitura fluida, ou que têm alguma deficiência intelectual e que são privadas de histórias. Né? Elas simplesmente não leem romances porque elas... E aí a gente pode pensar, porque será que eu não consigo construir uma adaptação disso? E isso vai para qualquer coisa que eu faço, vale para qualquer coisa que eu faça que tenha a ver com leitura. Eu posso também fazer isso até no meu site, até no meu material de comunicação. Será que eu tenho possibilidade de pensar também nas pessoas? Eu acho que também tem uma questão de pensar, talvez, de forma padrão para todo mundo, mas pensar em um opcional também é importante. Agora, comunico apesar da palavra, apesar da palavra, eu fico ali pensando, meu Deus, o que essa mulher está falando com a pensar? Comunico apesar da palavra, então tem tudo isso. Será que eu também não comunico? Eu posso comunicar visualmente, eu posso comunicar de várias formas, principalmente quando eu estou falando sobre, por exemplo, eu vou fazer uma exposição, vou fazer alguma coisa, será que eu não consigo colocar setas? Será que eu não consigo fazer sentido com as minhas obras? Será que eu consigo pensar realmente no entendimento das pessoas, partindo do princípio que existem pessoas diferentes e que pensam de forma diferente, né? Então, aí vamos lá, falar um pouco sobre a linguagem que eu usei no livro e fazer um paralelo com as coisas que eu disse aqui. Eu contratei uma consultora surda para trabalhar comigo. Então, ao longo da escrita, eu ia conversando com ela e ela ia me dizendo o que ela ia pensando, tal qual mulher surda. Então, ela ia me apontando algumas coisas em relação ao vocabulário. Ela me dizia, por exemplo, um exemplo que para mim ficou super forte, foi a palavra fada. Eu tirei a palavra fada do livro, eu substituí por seres mágicos, porque ela me disse que dentro do universo surdo, essa palavra é pouco usada. Então, ela disse que muitas crianças que nem tinham sinal para a palavra fada, porque os sinais eles são criados de formas diferentes. Então, o sinal é mais ou menos algo como mulher mágica, mulher, sabe, ser feminino mágico. A palavra fada não aparece, então eu tirei. Teve algum momento também em relação ao conteúdo, em que a princesa ela caía por um motivo, e depois, em outro momento da história, eu nem me lembrava, nem tinha me ligado, ela caía de novo. E ela me disse, olha, tá dando a entender que pessoas surdas são desatentas. Então, assim, foram coisas interessantes porque ela foi me apontando, porque eu queria muito que uma pessoa surda lesse, entendesse e gostasse, não e que se identificasse. Então, eu acredito que, principalmente em relação ao vocabulário, eu evitei palavras que não existem na Libras, para que uma pessoa surda alfabetizada em português não precisasse se questionar e tivesse uma leitura mais fluida. Afinal de contas, eu estava falando sobre elas. A artista surda, eu contratei uma artista surda que fez o trabalho de ilustração da Libras, que eu já vou mostrar, mas e por que ele é feito através de resumo, o trabalho de ilustração da Libras? Porque ela realmente, e esse trabalho de resumo foi feito desse jeito, aí na capa do livro não, nas folhas do livro, é surda, mas ela é alfabetizada em português.